Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Fida e talvez eu esteja com saudade de falar sobre hardware. Então para isso galera, hoje eu vou trazer para vocês aqui um comparativo daqueles bem roots mesmo que eu fazia lá na Terabyte entre duas placas de vídeo. Uma delas é a RX 5700 que eu tenho aqui no meu PC pessoal e a outra é essa maravilhosa Vega 64 Strix, a proibida. Esse comparativo vai ser bem curioso porque a Vega 64 da geração passada, ela era a placa mais top da AMD, enquanto a 5700 hoje em dia já é ali intermediário indo para high, certo? Aqui acima dela nós temos a 5700 XT e abaixo dela a 5500 e 5600 XT. E o que eu vou comparar aqui é, além de performance, é também temperatura, porque são arquiteturas aí diferentes. Claro que a Vega 64, por ser de uma geração passada, naturalmente ela tem uma temperatura a mais. Óbvio que os projetos aqui são diferentes. Essa Vega Strix, por exemplo, tem um dissipador muito parrudo, coisa que a minha 5700 da Gigabyte não tem, é uma placa bem simples. E antes que você comente aí embaixo, essa Vega Strix tem um problema no VRM, não sei o que, erro de projeto. Sim, eu sei que ela tem um erro de projeto, mas isso é no VRM. O que a gente vai comparar aqui é mais a temperatura de GPU. Só que antes disso, é claro que a gente tem que ir para os testes. A bancada que eu usei aqui é o meu PC mesmo, é um 3700X com 32 GB de RAM rodando a 3200 MHz, uma X470F Strix, um SSD XPG S11 Pro de 512 GB e a fonte é uma de 650 watts da Cooler Master, que inclusive eu preciso trocar essa fonte, isso vai ser para um próximo vídeo. E eu não posso esquecer de jeito nenhum de agradecer meu querido amigo Marcão do Gamer PC Lab. Vou deixar o canal dele aí embaixo, que foi ele quem me emprestou essa Vega 64 aqui. A princípio eu ia trazer testes aqui no canal, comparando ela em Hackintosh, comparando ela com a minha 5700. Mas daí eu gravei não, né? Eu fiz todos os testes e fiquei pensando, mas será que a galera vai curtir mesmo isso aqui? Quantas pessoas fazem Hackintosh no Brasil e que usa aí uma Vega 64 ou uma 5700? Eu achei que a parcela do público seria muito pequena, então eu preferi trazer os testes aí em jogos mesmo. E bom, sem mais enrolação, vamos para os testes. Eu tô aqui com a minha colinha e o primeiro que a gente rodou foi o Rainbow Six. Lembrando que eu testei em duas resoluções, em 4K e em Quad HD 2,5K, com os gráficos todos no Ultra, tudo que o jogo oferece de melhor. No Rainbow Six Siege, em 4K, usando a Vega 64, nós tivemos 81 FPS contra 94 FPS da 5700. No Rainbow Six a gente rodou os testes em Vulkan para ter o máximo de performance possível também. Já em 2,5K, a Vega 64 fez 178 FPS contra 178 FPS da 5700, então nós tivemos um empate ali. Mas quando a gente muda para o 4K, dá pra ver que a coisa fica um pouco diferente, porque acaba forçando um pouco mais a placa de vídeo e menos o processador. E daí nesse caso, a nossa 5700 ganha. Nossa Assassin's Creed Odyssey, eu rodei com os testes no Ultra, mas desliguei as nuvens volumétricas, que isso é algo que pesa muito no jogo e ele não faz tanta diferença assim no gráfico, a não ser que você fique olhando pro céu feito um bobo. Então em 4K, a nossa Vega 64 fez 33 FPS contra 38 da 5700. Já deu pra ver aí que em 4K a 5700 já levou os dois testes. Em Quad HD, elas ficam mais próximas ali. A Vega 64 fez 58 FPS contra 62 da 5700. No GTA V ele não tem preset gráfico, então o que a gente faz? Eu coloquei tudo no máximo que o jogo oferece, certo? Customizado mesmo, pra gente forçar o máximo possível a nossa placa de vídeo, mas sem deixar o jogo todo quebrado, com uma performance muito abaixo do que realmente é. Em 4K a Vega 64 fez 56 FPS contra 65 da 5700. Em Quad HD, a Vega 64 fez 110 contra 124. Esse aqui é o primeiro resultado que a gente tem realmente uma distância um pouco maior entre as placas, com um ganho, claro, da 5700. No The Witcher 3, a gente rodou também tudo em 4K Ultra com o Hairworks Off, porque o Hairworks é uma tecnologia da Nvidia e não faria sentido comparar com essas placas aqui. Nós tivemos 38 FPS para a Vega 64 em 4K e
45 FPS para 5700. E em Quad HD, a Vega 64 fez 79 FPS contra 80 FPS da 5700. Tivemos um empate aí, um FPS de diferença, é muito pouco diferença. No Monster Hunter World, esse que é um jogo bem pesado, eu reparei só nesses testes aqui, a Vega 64 em 4K fez 26 FPS contra 30 FPS da 5700. E em Quad HD, 58 FPS para a Vega 64 e 63 para a 5700. Não teve tanta diferença assim entre as duas placas. Em Ghost Recon Breakpoint, a Vega 64 em 4K fez 25 FPS contra 33 FPS da 5700. Já a gente começa aí a ter um pouquinho mais de distância entre elas, nesse teste no caso, e em Quad HD a distância aumenta, o que é até curioso, né? 46 FPS para a Vega 64 e 58 FPS para a 5700 XT não, a 5700 normal. Nosso último teste em jogos é The Division 2, onde a Vega 64 em 4K fez 28 FPS contra 30 FPS da 5700. Em Quad HD, a Vega 64 fica com 52 FPS contra 55 da 5700. Esse é um jogo que elas ficam bem próximas, né? Numa média geral aí, a gente tem a Vega 64 fazendo 41 FPS em 4K e a 5700 fazendo 48 FPS em 4K também. Teve uma boa diferença até entre as placas, né? Isso aí dá praticamente 10, quase 20%. Isso é bastante coisa. Em Quad HD, a Vega 64 fez 83 FPS contra 89 FPS da 5700. Isso porque quando a gente tá com uma resolução ali abaixo do 4K, abaixo do 4K não. A questão é assim, quanto maior a resolução, mais o peso vai para a placa de vídeo. Então quanto menor a resolução, mais o peso vai ser distribuído ali entre processador e placa de vídeo. Então basicamente o que eu quero dizer aqui é que em 4K, que é onde o peso vai estar direto na nossa placa de vídeo, a 5700 é uma placa melhor. Na verdade, a 5700 é uma placa melhor em ambos os casos, eu só me expressei mal mesmo. Eu fiz mais 2 testes sintéticos aí, que eu sei que tem muita gente que gosta, inclusive eu. Então um deles foi no Fire Strike Ultra, onde a Vega 64 fez 5.409 pontos contra 5.879 pontos da 5700. E no Fire Strike normal, a Vega 64 fez 19.842 pontos contra 21.076 pontos da 5700. Agora vamos falar um pouquinho sobre a temperatura das placas. Eu vou mostrar para vocês aqui o print que eu tirei depois de ter rodado todos os testes aí com o GPU-Z aberto. Se a gente reparar, a temperatura da GPU das duas placas fica muito próxima. A 5700 teve ali 77 graus Celsius de máxima contra 76 da Vega 64, mesmo eu explicando para vocês lá no começo que a Vega 64 é uma placa de geração anterior, então é natural que elas esquentem mais, principalmente a linha Vega, que é bem conhecida aí por ser muito esquentadinha. Então isso quer dizer o quê? Que o projeto de dissipação de refrigeração dessa placa aqui, dessa Asus Strix, é muito bom, com exceção, é óbvio, da temperatura de VRM. Se a gente olhar ali, o VRM da Strix bateu 100 graus. Tá? 100 graus de máxima contra 75 graus de máxima da nossa querida 5700. Mas isso já não era surpresa para ninguém, a gente já sabia que essa placa aqui teria esse problema. Aí, detalhe, quando eu fiz esses testes aqui, eu estava rodando com ar-condicionado com a temperatura ambiente em 17 graus. Então assim, se tivesse um pouquinho mais quente, se você mora em um lugar onde é 40 graus na sombra, irmão, você tá fudido se você pegar uma Vega 64 Strix. Tem como a gente corrigir isso com a curva de fãs, ali corrigir entre aspas, né? Ou então abrindo ela e trocando os thermal pads, só que daí é óbvio que você vai perder a garantia porque ela tem o lacrezinho aqui. Mas se a gente pegasse aí uma Vega 64 mais simples, uma Blower, por exemplo, que é um absurdo ter uma Vega 64 Blower, a temperatura com certeza seria diferente. E eu acho que fácil ela bate aí os 90 graus na temperatura de GPU. Beleza, agora vamos falar um pouquinho sobre preço. A gente já não encontra mais Vega 64 nova no mercado, isso já faz um tempinho. E as usadas que a gente encontra, o pessoal tá pedindo um preço simplesmente absurdo. Eu vi placa por R$2.100, R$2.500, não faz sentido algum. Eu pagaria numa Vega 64 R$1.200 até R$1.300 no máximo, estourando, e dependendo ainda se fosse um modelo muito top. E é muito difícil você encontrar um preço bom nessas placas, porque no lançamento delas estava correndo ali a mineração estava muito em alta e elas vendiam absurdos, e a gente viu preços aí no mercado a R$4.000, R$5.000, R$3.500.
E na época a concorrente dela seria, por exemplo, uma 1080, que tinha uma performance ali um pouco acima ainda e um preço abaixo. Então, né, não fazia muito sentido. Era só para quem era minerador mesmo. Então, inclusive, se você for comprar uma dessas placas, você tem que tomar muito cuidado na hora de comprar e analisar aí para ver se ela não foi usada em mineração, se ela foi usada mesmo só para jogar. Isso é uma das coisas que realmente mata um pouco essa placa. Não é mata um pouco, ela mata literalmente a venda dessa placa aqui no mercado de usados. Em relação à performance, vocês já viram aí que realmente a 5700 é superior. Se a gente fosse comparar essa Vega 64 aqui com uma 5600 XT, provavelmente, posso estar falando besteira, mas provavelmente a Vega 64 seria superior. É questão de você achar ela aí com um bom preço e tomando os cuidados que eu falei do quesito da mineração. É muito possível que essa placa aqui retorne aqui no canal. Eu e o Marcão, a gente estava conversando aí de abrir ela, trocar os thermal pads, fazer os testes aí para ver se a gente resolve essa parada do VRM, essa bronca. E se a gente fizer isso, com certeza eu vou trazer um vídeo aqui para vocês no canal sobre isso. E bom, galera, então acho que finalizamos o vídeo, né? Eu espero que você tenha gostado. Por favor, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like aqui embaixo e principalmente me segue no twitch.tv/fida1. Eu não vou deixar o link na descrição, mas tá aqui na tela, é bem simples. Me segue lá que eu faço live aí direto. Agora eu tô fazendo com mais frequência, até mais do que 3 vezes na semana. E é muito legal ter todo mundo lá no chat, a gente conversa bastante sobre hardware. Mesmo que eu não esteja fazendo coisas relacionadas a hardware, eu tô só jogando Minecraft, mas é inevitável que a galera pergunte muito sobre hardware. E lá é um lugar bem da hora que a gente consegue interagir, beleza? Então, por favor, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, me seguir no twitch.tv, me seguir nas redes sociais. Um beijo e até a próxima.